O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? Por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, que vamos comer, que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós. São Paulo quis contrapor nesse trecho aos Coríntios sobre muitas graças que ele recebe, inclusive de revelações divinas, à sua condição humana. E com isso ele indica a sua fragilidade como caminho, e não o caminho da glória que Deus o deu e ele alcançou. É importante isso. Hoje nós temos uma certa cultura do testemunho de pessoas que vêm contar maravilhas, revelações, coisas que viu, coisas que alcançou e que vai encontrar é o que São Paulo está dizendo. Ele olha primeiramente para a sua humanidade. E também São Paulo se contrapõe a uma cultura que às vezes as pessoas se expõem falando de pecados antigos, coisas horrorosas que fez, do que abandonou de bebida, de vida perversa. Mas São Paulo está dizendo, eu olho para a minha humanidade e vejo que ela é frágil, mas ao mesmo tempo vejo que Deus colocou muitas graças em minha vida. Há uma sobriedade de São Paulo em falar das glórias e em falar da sua fragilidade. Tanto é que ele chega a dizer, foi espetado em mim um espinho. Mas São Paulo nunca disse o que é, se era algum sofrimento moral, se era alguma coisa que o incomodava, alguma coisa que ia para além das coisas que ele pensava ser retas. Ele só disse, é um espinho. E ele procura com a graça de Deus, como ele mesmo ouviu, basta-te a minha graça, e ele conta com isso. E qual que é o caminho, a decisão dele? Deixa eu fazer a vontade de Deus. Então vejam, filhos e filhas amados, as glórias ou as alegrias, ou visões, revelações que Deus pode nos dar, as acolhamos, mas com sobriedade. Os sofrimentos, pecados, coisas que passamos na vida, saibamos também colocar tudo nas mãos de Deus. E o reto e o jeito melhor de agir é segundo a vontade de Deus, seguindo sua cruz. E assim então, alegrar-se como termina São Paulo. Quando eu me sinto fraco, é então que sou forte.
Então, a nossa fortaleza não se trata de fato numa espécie de deixa eu dominar-me do meu jeito, deixa eu fazer as coisas do meu jeito. A fortaleza não tem nada a ver com violência, eu me tornei forte, por isso reajo aos meus inimigos, mas está em dizer, Senhor, dá-me tua cruz e me ensine a permanecer em ti. Então assim, filhos e filhas amados, recordo a vocês, boas mães com reto coração, às vezes querem corrigir os filhos, quer que eles se tornem santos e começam a multiplicar coisas sobre as glórias que recebeu na vida, que Deus pode realizar. Outras vão dizer que vida má não vale nada. Ambos os discursos acabam afastando as pessoas de Deus e de nós mesmos. Por isso, então, o caminho da amizade, o caminho da cruz, da paciência, e basta-te a minha graça, e às vezes a gente vai ter que abraçar espinhos nos nossos amigos, na nossa família. Pensamos, nesse caso, a intercessão de São Paulo, que compreendeu o que é amar a Deus e receber a graça de Deus em sua vida. Depois estamos ainda no Sermão da Montanha, e Jesus chega no trecho com várias advertências, como nós estamos ouvindo nesses dias. Podemos ter dois senhores, dois podem mandar em nós. Então não se trata de desprezar o dinheiro, mas de colocar Deus na frente de tudo e, consequentemente, as pessoas e a própria vida como dom de Deus. Quando nós nos cercamos de coisas materiais e elas se tornam dominantes em nossa vida, resulta, sim, numa inversão de ordens. Aí nós começamos a viver para estas coisas, desprezando Deus, desprezando a santidade pessoal e desprezando as pessoas em nossa vida. Então não se trata de não ter dinheiro, não se trata de tornar-se no caminho do que a gente já disse aqui muitas vezes, o pauperismo. A gente não precisa de nada, não é isso, mas saber colocar as coisas numa hierarquia. Deus, as pessoas, a nossa santidade. Jesus depois faz observações, até poéticas. Não vos preocupeis com o que havereis de vestir. Vejam como veste os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua beleza, se vestiu como as coisas criadas. E aqui encontramos a beleza de se revestir de Cristo. Aqui que está a nossa verdadeira vestimenta. Ser como Cristo, revestir-se de Cristo, como diz São Paulo. Então, essa a beleza de nossa vida, de nossa alma. A elegância não está nos trajes que portamos, mas está numa alma que traz Cristo, que se importa com o bem de quem está ao lado. A elegância se reflete nos modos e bons tratos, na alegria, no sorriso, no modo de sermos afáveis e amáveis e de espalharmos isso pelo mundo, com o bom perfume de Cristo, como diz São Paulo. É também poético quando Jesus nos faz olhar para os pássaros. Vejam os pássaros no céu. Eles não se preocupam, mas não lhes falta o alimento de cada dia. Novamente, não se trata de não nos preocuparmos com o que devemos comer, mas de acreditar na providência divina, que nada adianta ter pratos cheios sobre a mesa se não tivermos família e amigos para se assentarem conosco. Nada adianta de termos o suficiente para a sobrevivência se não nos ocuparmos solidariamente com aqueles que faltam ou que não têm o que comer. Então vejam, filhos e filhas amados, Jesus termina com essa frase que todos nós a trazemos em nosso coração. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado. O reino de Deus é o próprio Cristo. A justiça é a santidade. Se buscarmos Cristo e procurarmos viver como Cristo, todas as outras coisas são secundárias, iluminadas pela verdade de Cristo em nossa vida e de sermos como Cristo. Peçamos ao Senhor que saibamos não viver preocupados, mas confiantes, colocando tudo nas mãos de Deus. Sim, nós teremos sempre preocupações com coisas próximas,
a garantia da sobrevivência, o que devemos comer, o que vestir, dá um futuro para garantir certo conforto e segurança, mas não tornemos isto o centro, a única coisa de nossa vida, até porque nossa vida perderia sentido. Que seja Cristo, o amor, as pessoas, o próprio, sempre o Senhor como centro de nossa existência. Peçamos a bem-aventurada Virgem Maria, bela e mais bela do que os lírios do campo, porque ela revestiu-se de Cristo e colocou Cristo em sua vida. Maria, ela é a mãe da esperança e que ela então, pela sua divina providência, possa recorrer por nós e pedir que Deus não nos falte, mas pelo contrário nos abençoe cada dia de nossa vida.